Hoje nossa aula vai ser sobre conjunto dos números inteiros. O surgimento dos números inteiros. Ao longo da história, podemos observar o avanço da matemática. A necessidade de contar e relacionar quantidade fez com que o homem desenvolvesse símbolos no intuito de expressar inúmeras situações. O homem criava situações interessantes na contagem de seus objetos, animais, etc. Ao levar seu rebanho para a pastagem, ele relacionava uma pedra a cada animal. No momento em que ele recolhia os animais, fazia a relação inversa. No caso de sobrar alguma pedra, poderia verificar a falta de algum animal. Mas o homem buscava algo mais concreto, que representasse de uma forma mais simples tais situações. O surgimento dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, revolucionou o método de contagem, pois relacionava símbolos, números, a determinadas quantidades. Com o início do Renascimento, surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressar situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram de resolver tais situações e problemas consistia no uso dos símbolos mais e menos. Suponha que um comerciante tinha 3 sacas de arroz de 10 kg, cada, em seu armazém. Se ele vendesse 5 kg de arroz, ele escrevia o número 5 apoiado no sinal menos, dessa maneira aqui, ó. Ele põe o número 5 e põe um menos na frente. Se ele comprasse 7 kg de arroz, ele escrevia o número 7 e põe o símbolo mais na frente. Utilizando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação envolvendo os números positivo e negativo. Então, o mais ficou positivo, o menos ficou negativo. Propriedades dos números inteiros. Que tal conhecer suas propriedades? Os números negativos são identificados pelo sinal de menos na frente, enquanto um positivo pode ter ou não o sinal de mais na frente. O zero não é positivo nem negativo, sim neutro. Então, por exemplo, aqui, nós temos o 10 negativo, então vem o menos na frente. O positivo pode ter o mais ou sem o sinal, depende da situação. Então, quando você encontrar um número sem o sinal na frente, ou positivo ou negativo, ele é sempre positivo. Explorando a ideia de números inteiros. Podemos identificar em várias situações do cotidiano a aplicação dos números inteiros. Veja alguns exemplos. Temperatura. A unidade de medida da temperatura mais utilizada no Brasil é graus Celsius, que é esse símbolo aqui, ó. As medidas de temperatura, tá, maiores que 0 graus Celsius, são medidas acima de zero. Dizemos que ela tem um valor positivo. Tá, mais 3 graus Celsius, mais 15 graus Celsius, assim por diante. As medidas de temperaturas menores que 0 graus Celsius são abaixo de zero. Dizemos que elas são negativas. Menos 4 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, assim por diante. Importante, nós temos o zero como ponto de referência. O que quer dizer isso? Acima de zero é positivo, abaixo de zero é negativo. Por exemplo, temos aqui, tá, o zero, ó, acima positivo, zero, abaixo negativo. Então, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 é infinito. 0, abaixo, menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Ideia de números positivo e negativo. Por exemplo, ganhei, ganhei. Então, eu vou ter o sinalzinho de mais na frente. Então, ganhei 10. Perdi. Vou ter o sinalzinho de menos na frente. Então, se eu ganhei, é positivo. Se eu perdi, é negativo. Tenho. Positivo, mais 12 reais. Devo, é negativo, menos 15 reais. Então, se eu tenho, é positivo. Se eu devo, é negativo. Altitude, tá? É acima de zero, então é positivo.
Profundidade é abaixo de 0, então é negativo. Crédito é positivo. Débito é negativo. Valeu? Conjunto de números inteiros. Surgiu um novo conjunto numérico, representando as letras Z, que significa número em alemão, sendo formado pelos números positivos, naturais, e seus respectivos opostos, podendo ser escritos da seguinte maneira. Tá? Então, esse é o novo conjunto que vocês vão ter, que é o conjunto Z, tá? Que representa os negativos, o zero e os positivos. Subconjunto nos inteiros. É possível encontrar dentro do conjunto nos inteiros outros subconjuntos que são interessantes, como tenho aqui Z com asterisco, quer dizer, não vai ter o zero. Z positivo, só vai entrar os números positivos, não entra os negativos. Z positivo com asterisco, tá? Quer dizer, só vai entrar os positivos, não vai entrar o zero. Z negativo, tá? Não vai entrar os positivos, só vai entrar os negativos. Z negativo com asterisco, não entra o zero. Reta numérica dos números inteiros. Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nessa representação, a distância entre os pontos consecutivos é sempre a mesma. Os números que estão na mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, menos 4 é simétrico de mais 4, pois estão à mesma distância do zero, conforme assinalado na figura. Ó. Então, temos aqui a reta, ó, o zero é o meio, que é o centro. De um lado, os positivos, aqui não tem o sinal, e do outro lado, os negativos. Então, você vai ter o quê? Ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Outras propriedades. Os sinais de mais e menos possibilitam que os números inteiros, com exceção do zero, sejam simétricos ou opostos. Na ótica, na geometria, tanto o número 4 como menos 4 estão à mesma distância do ponto de origem, que é o zero. Então, por exemplo, tem uma reta numérica, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Lembrando que, quando não tem sinal, é positivo. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, se eu olhar aqui, tá? O menos 3 e o 3. Tudo em relação, tá, ao zero. Ó. Então, aqui, ó, do menos 3 ao zero, eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Do mais 3 ao zero, eu também tenho o quê? 1, 2, 3. A distância em relação ao zero é a mesma. O que muda é o sentido. Então, nós teremos menos 3 é oposto a 3. Tá? Oposto em relação ao sinal. 1 é negativo e 1 é positivo. Por que são simétricos? A distância é a mesma, tá? Em relação ao zero. Então, se nós tivermos menos 5, o oposto vai ser o mais 5. Você vai estar invertendo o sinal, porque são sentidos contrários, mas a mesma distância do zero. Se eu tiver 10, tá? O oposto vai ser menos 10. Então, o oposto, sinais contrários. Os números inteiros também possuem módulo, ou valor absoluto. Essa característica corresponde à distância dele até o ponto de origem, zero, na reta numérica. Por exemplo, temos aqui, tá? Do 0 ao menos 3, tá? Quer dizer o quê? Que a distância é 3, tá? Módulo são essas barrinhas aqui, ó, tá? Quando você tira o módulo, tira o sinal. Por quê? Só quero calcular a distância, ó. A distância aqui é 3. Então, se você tiver mais 4 em módulo com essa barrinha aqui, ó. Tá? Então, qual é o módulo mais 4? É 4. Tá? Por quê? Eu só quero calcular a distância em relação ao zero, ó.
Então, do 0 até o 4, a distância é 4. Tá? Módulo de menos 5. Então, o que eu quero calcular? A distância do menos 5 ao 0. Então, a distância é 5. Agora é com vocês. Vamos estudar.